Ulisses, aí a gente começa a entrar em dados, né? E eu vejo que é uma preocupação muito grande no mercado. Porque, beleza, eu tô aqui, eu vendi, tá tudo certo, por mais que eu coloquei lá o máximo de dados que tinha, mas muitas vezes você não sabe se aquela dívida que você comprou, você vai conseguir efetivamente, de repente, recuperar ela lá na ponta, porque você tem muita dificuldade na localização. E sempre por onde você passa, você tem essa característica de conseguir trazer o CPC ali muito mais alto do que o que tem no mercado. Como conseguir extrair o melhor resultado, por exemplo, localizando o CPC? Essa é uma questão que eu defino como fator determinante de sucesso. Você tem o que a gente chama normalmente de uma régua de cobrança, né? um fluxo, um processo de cobrança. Esse processo de cobrança, ele não tem nada a ver com o processo de localização. O processo de localização, as métricas de avaliação são completamente diferentes. Toda a lógica aplicada aqui. O que eu vejo ainda é que muitas empresas misturam isso, né? Jogam tudo no mesmo tubo, como se fosse uma coisa só, né? Então, o que eu prefiro fazer, e fiz e continuo fazendo na TW, é estabelecer um workflow específico. A gente está desenvolvendo um sistema específico, a gente chama de skip tracing, que é o processo de localização contínuo, um processo específico e contínuo de localização, considerando inúmeras bases, de forma que todo dia a gente localize novos devedores hot, que é como a gente chama. Então, ter um devedor hot é o ponto de partida para o CPC. Sim. Né? Isso também permite com que você tenha um esforço menor, né? Porque se você colocar tudo no mesmo tubo, ou seja, você gera um mailing com muitas coisas misturadas, aqui você tem hots, não hots e aqueles que você não sabe, e você vai transferindo isso para o cobrador, você acaba ocupando um tempo que é super nobre do cobrador. Sim. Com um alô que não é a pessoa certa. Então ele acaba fazendo um pouco dessa limpeza da base, né? Ao passo que se você tiver um processo bem definido e separado, ou seja, o processo de skip de um lado e o processo de cobrança do outro, você só entrega o CPC para o operador. Então você tem um ganho de performance enorme, um ganho de motivação enorme. Então você acaba tendo, da quantidade de alôs que você tem ao longo do dia, você vai ter ou o recado ou o CPC, não tem outro. Sim. Né? Se você colocar muita coisa ali no mesmo tubo, você joga muito lixo para o operador. Né? Então você diminui, você sabota um pouco a capacidade do operador de gerar caixa. Né? Sim. Então ele vai contra você e contra ele próprio. E desmotiva completamente. Completamente. Então é um fluxo que não faz muito sentido. Né? Então separar e ter pessoas com habilidades e competências para gerir a operação, né? E pessoas com outras habilidades e competências para gerir o processo de skip, eu acho que, na minha modesta opinião, faz mais sentido, né? Então são dois cúmplices, ou seja, eu cuido de skip e você cuida da operação. Então eu só te jogo o CPC na mão e você cuida da sua equipe só com o CPC, olha que maravilha, né? Sim. Então se não tiver esse processo, como eu comentei, acaba poluindo muito o processo de operação e você não chega no ponto ótimo.